Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, a gente já começou aí a semana com uma desvalorização de pouco mais de 2% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Bovespa, a gente chegou a perder aquele patamar de 58.300 pontos como região de suporte. A gente chegou até ficar nesse patamar de preços no pregão de quinta-feira passada e também no pregão de sexta. Assim como no pregão de segunda-feira passada, a gente começou essa segunda também com ambiente de baixa para o nosso mercado. Então, o que a gente fez aqui? A gente traçou uma nova linha horizontal como região de suporte aí dos preços, exatamente nessa região aqui de 56.700 pontos. Inclusive foi o fundo aí para o mês de setembro e também uma região de fundo aqui no mês de agosto. E se a gente verificar, pessoal, essa região aqui também coincide com o nosso gráfico semanal. Se a gente verificar lá em relação à nossa extensão de Fibonacci, a gente já tinha respeitado essa movimentação aqui como projeção de baixa depois dessa correção no nosso mercado e agora a gente está batendo exatamente nesse patamar de preços para o Ibovespa. É claro que o ambiente de gráfico semanal só está começando, a gente só teve um pregão em relação a essa movimentação para o Ibovespa, só que vamos ficar bem atento aí no restante da semana, porque a gente tem uma região de suporte tanto para o gráfico semanal e também aqui uma região de suporte se aproximando para o gráfico diário. Mas falando no pregão de hoje, pessoal, ponta vendedora para o nosso Ibovespa e como é que foi o comportamento aí do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Dá só uma olhada, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube para os contratos do Ibovespa Futuro. Fizeram pressão de preços durante todo o pregão, pessoal. Inclusive no início do dia a gente começou aí bem lateralizado. A gente até ensaiou entre 11 e meio-dia uma movimentação de alta para o Ibovespa, só que em nenhum momento do pregão de hoje eles ficaram com saldo positivo para os contratos do Ibovespa Futuro. Muito pelo contrário, com a abertura do mercado americano, a gente teve aí uma movimentação que descendente de fluxo por parte deles aí. Foram assim até o final do pregão. Inclusive no mercado à vista, eles começaram o pregão numa ponta compradora e depois eles inverteram para uma ponta vendedora, inclusive intensificada aí no nosso leilão de fechamento do pregão de hoje. Se a gente verificar aqui em relação aos nossos contratos, tanto do Ibovespa quanto do dólar, eles tiveram o quê? Projeção de lucro, pouco mais aí de 590 pontos para os contratos do Ibovespa Futuro em relação ao preço médio e também 13 pontos e meio em relação ao preço médio para os contratos futuros de dólar. E hoje, pessoal, a bolsa, a gente teve aí uma movimentação corretiva e também a moeda americana uma movimentação aí corretiva. Inclusive, nas 3 primeiras horas do pregão de hoje, eles já estavam vendendo pouco mais de 11 milhões de reais para os contratos do dólar futuro, fazendo pressão aí de baixa para o nosso mercado. A moeda americana, entre 11 e 5 horas da tarde, ficou aí bem lateralizado em relação ao movimento. E eles foram o quê? Diminuindo ponta vendedora, ou seja, colocando lucro no bolso, e ainda eles conseguiram diminuir mais aí nessa parte final do pregão, quando a moeda americana, inclusive na última hora, se desvalorizou aí mais 10 pontos para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui o ambiente diário desses contratos, olha como é que eles estão atuando aqui, pessoal, para o Ibovespa Futuro. Eles estavam acumulando ponta compradora nos pregões de segunda e terça-feira, conforme a gente comentou com vocês que eles estavam encerrando as posições do contrato antigo, o contrato Z. Desde então, só ponta vendedora por parte deles. Eles praticamente já venderam toda aquela movimentação compradora que eles tiveram aí na semana passada para o nosso mercado. Eles estão apenas com um saldo aí de pouco mais de 19 milhões de reais e a movimentação do preço também seguindo essa trajetória aí para o nosso mercado. Em relação à moeda americana, hoje dia de baixa para a moeda americana e eles também atuando aí numa ponta vendedora para o nosso mercado. Vamos comentar agora a relação que eles tiveram no nosso mercado à vista em relação aos nossos ativos. Pessoal, ponta vendedora no dia de hoje nas ações do Banco Itaú. Para quem conseguiu acompanhar o nosso vídeo em base semanal de fluxo, Itaú tinha sido o ativo mais vendedor por parte deles na semana passada. E somente no pregão de hoje, mais 100 milhões de ponta vendedora. E se a gente também comentar em relação a esse vídeo que a gente publicou aí para vocês no sábado, Vale, Petrobras, eles estão o quê? Com uma ponta vendedora. Inclusive eles estão com o net positivo na ordinária e o net negativo na preferencial. No caso de Petrobras, esse net entre as duas está negativo em pouco mais de 200 milhões de reais. E no caso de Vale, esse net está negativo em cerca de 800 milhões de reais. Dá só uma olhada aqui na movimentação de queda que a gente teve para o ativo somente no pregão de hoje. Em relação à ponta compradora, eles atuaram como carro-chefe nas ações de Equatorial. Mesmo assim, não foi suficiente, que o ativo fechou o pregão de hoje com uma desvalorização, conforme a gente verificou aqui. Nos ativos que eles atuaram aí numa ponta compradora, variação média negativa de 1,14.
Na ponta vendedora, 2,48. Como a gente teve um dia de ambiente vendedor, eles tiveram uma projeção de lucro somente no mercado à vista, no nosso mercado no dia de hoje, de pouco mais de 6 milhões de reais. Se a gente juntar aqui o mercado futuro e também o mercado de opções, pessoal, somente no pregão de hoje eles lucraram um pouco mais de 9 milhões de reais no nosso mercado como projeção. É claro que a gente sabe que eles não fazem operações somente intradiárias, mas isso dá uma boa noção da pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos. No caso aqui no mercado de opções, a gente teve um ambiente comprador para a Petrobras e vendedor para as opções de Vale. E se a gente observar aqui, pessoal, Vale, tanto a preferencial como a ordinária, eles atuaram numa ponta vendedora no nosso mercado. E também ponta vendedora aí no mercado de opções, conseguindo fazer mais o quê? Mais ênfase na movimentação descendente dos preços no dia de hoje. No caso de Petrobras, não. Eles atuaram numa ponta vendedora no mercado à vista e numa ponta compradora aí para o mercado de opções. Conforme a gente sempre comenta com vocês aí, eles fazem a título de quê? Proteção em relação à variação de preços e também a remuneração de suas respectivas carteiras. Se a gente verificar aqui a movimentação intradiária para as opções de Petrobras e Vale, pessoal, hoje a gente teve o dia de vencimento no mercado de opções. A gente teve o vencimento da L e da X e entrou em vigor o que? As opções de série A e série M, M de Maria. E no caso aqui, no pregão de hoje, ponta vendedora para as opções de Petrobras, projeção de lucro, assim como ponta compradora aí para as opções de Vale, também ponta de lucro. E se a gente observar, pessoal, ponta de lucro em que? Inputs M, M53, M64, M54, M75, N92, M81, tá vendo? Eles atuaram o quê? Numa ponta o quê? Compradora de put. Quanto mais o ativo se desvaloriza, mais eles ganham aí nessas opções no nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento para o pregão de amanhã. Amanhã a gente retoma o nosso giro rápido do mercado e, conforme a gente comentou no dia de hoje, a gente teve queda para o nosso mercado, queda para a moeda americana, inclusive sendo pressionada também por parte deles na ponta vendedora, e a gente conseguiu aí descolar das bolsas americanas que terminaram o dia com valorização. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal.